Bom dia, alunos do nono ano. Na aula de hoje nós falaremos sobre a globalização desigualdades e conflitos sociais. Então vamos que vamos. Então, como eu falei para vocês, a globalização, desigualdade e conflitos sociais. Bom, o que é globalização? Globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política e ambiental, dando origem ao fenômeno de formação de uma aldeia global. O conceito de globalização indica o processo relativamente recente da internacionalização das relações econômica capitalista e está baseado nas novas tecnologias de transporte, telecomunicações e na ampliação da capacidade produtiva. A origem da globalização. Então, a globalização, segundo estudiosos, ela vai surgir desde das grandes navegações, ou seja, desde o século XV, durante a Baixa Idade Média, ela vai surgir através de quê? Através das grandes navegações, das descobertas de novas rotas comerciais, da descoberta de novas terras. A partir do processo de colonialismo vai surgir a origem da globalização. Então, a globalização é um fenômeno capitalista, e complexo, que começou na época das conquistas de novos territórios e que se foi desenvolvendo a partir da Revolução Industrial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma análise feita pelos economistas e daí surgiu a criação de um mecanismo diplomático e comercial, que deram origem à criação da ONU, que é as Nações Unidas. Bom, características do modelo econômico da globalização. A economia é denominada pelo sistema financeiro e pelos investimentos em escala global, processo de produção flexíveis, revolução nas tecnologias de informação e de comunicação e a doutrina neoliberal. As ideias sobre a globalização é a ideia de mundo, de multinacionais, a sociedade no mundo, os meios de comunicação, a internacionalização das marcas, proximidade cultural entre os povos, no caso, as populações, intercâmbio em vários aspectos, assim como pode um estudante brasileiro ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha, para a Rússia, para a China, pode vir um estudante chinês, russo, alemão, americano, estudar aqui no Brasil. Então, esse é um intercâmbio em vários aspectos. E a expansão dos mercados. Também são ideias sobre a globalização, que é as desigualdades e os conflitos sociais. Então, as vantagens e desvantagens da globalização. As vantagens, com a globalização, vai haver o quê? O combate da inflação, a modernização da economia, maior disponibilidade de produtos com preços menores e mais qualidade. Vai haver também investimentos externos que fazem tecnologias melhorarem,
as relações com outros países, gerando trocas comerciais e internacionais entre culturas diferentes. Quais são as desvantagens da globalização? A necessidade de modernização e o aumento da competitividade vai produzir o quê? Um efeito negativo, que é o desemprego. Uma outra desvantagem, a redução de custos e o baixo de preços obrigou as empresas a produzir mais com menos pessoas. Por isso, as empresas passam a incorporar o que? As novas tecnologias. O que são essas novas tecnologias? São as máquinas que vão acabar gerando desemprego. Por quê? Em determinadas empresas, por exemplo, uma montadora de automóveis, quanto ela utilizava na sua empresa 20 trabalhadores que faziam o acabamento, a soldagem, né? Ela vai usar uma máquina e essa máquina vai substituir 20 homens, trabalhando mais do que eles, com mais precisão, com mais eficiência. Então, uma das desigualdades é o uso das novas tecnologias. No caso, o emprego das máquinas, que vai gerar desemprego em larga escala. Uma outra desvantagem da globalização é o quê? A desvalorização da cultura nacional. Ela vai fazer com que as culturas transnacionais elas se instalem nos países mais pobres, explorando a matéria-prima e pagando a mão de obra bem baratinho. Ok? Um outro fator, as desigualdades provocadas pela globalização, ela vai gerar o quê? Cerca de 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, 1/4 da população mundial, elas vivem na pobreza absoluta, com uma renda, um rendimento inferior a $1. Isso por dia. Né? E outras 2 bilhões de pessoas vão viver apenas com o dobro desse rendimento, com o dobro desse valor. Então, se 1/4 da população mundial ela vive com $1, ou seja, R$5,75, se eu não estou enganado, né? Ou já chegou a 5,80, não sei. Por dia. Então, 2 bilhões vão passar a viver com R$10, R$11 e mais uns trocadinhos, né? Umas moedinhas. E as desigualdades provocadas pela globalização vai gerar o quê? O desemprego estrutural, que é o mau desempenho da economia local. O desemprego conjuntural é quando o homem ele é substituído pela máquina. É aquele caso que eu usei há pouco, eu usei aquele exemplo para vocês, das montadoras, né, nos pátios, as montadoras de veículos, e que vão gerar um desemprego, um número elevado de desempregados, de pais de famílias desempregados. E aqui nós temos o que? A concentração de riquezas, que está na mão de poucas pessoas, né? Ou seja, 200 pessoas mais ricas do mundo, elas, entre os anos de 1994 e 1998, elas triplicaram os seus valores, ou seja, elas ficaram 3 vezes mais ricas do que 600 milhões de pessoas. Né?
essas pessoas elas vivem em países menos desenvolvidos do mundo. Então você vê a desigualdade social, ok? E essa desigualdade ela vai causar conflitos. Um outro demonstrativo que nós temos aqui, né, a demonstração da globalização no nosso dia a dia, ela está, se vocês observarem na nossa cidade, nós já temos carros importados, com que esse carro ele é fabricado, ele é montado no Brasil, mas as peças elas vêm de outros países, vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha, vêm da Itália, vêm da França, vêm da China, vêm do Japão, da Coreia do Sul, enfim. E também nós vamos ver nas lojas, nos magazines, nos shoppings, né? Nós vamos ver essa demonstração da globalização do nosso dia a dia, que são as marcas. A Olímpicos, a Nike, a Mizuno, enfim, uma infinidade de marcas que vão caracterizar a demonstração da globalização. Certo, crianças? Aí nós vamos ter o que? As organizações econômicas internacionais, que são o quê? Que são nada mais do que a formação de blocos econômicos. Aqui nós temos a ALCA, a NAFTA, a LAD, Pacto Andino, nós temos a União Europeia e assim sucessivamente. E também nós temos, né, quem são os atores da globalização? Nós temos a ONU, nós temos as organizações não governamentais, nós temos as organizações regionais, por exemplo, a UE, nós temos as organizações transnacionais, os estados, nação, enfim, os investidores internacionais. Nós temos cidades, nós temos pessoas que são atores da globalização. E nós vamos ter o quê? O fluxo de capitais. O que é isso? São empresas trabalhando em rede. Aqui nós temos o globo e vários trabalhadores representando seus países e trabalhando em outros continentes, ok? Ao lado nós temos o que? A política neoliberal, onde o lucro é o que importa, onde o investimento financeiro é o que pesa e não os direitos que são atribuídos e agregados aos trabalhadores. Bom, esses mesmos estabelecimentos são geridos da mesma forma em todos os países da comunidade europeia, com os mesmos padrões de gestão e de qualidade. São empresas globalizadas e transnacionais, e os produtos que comercializam são produzidos em países distantes e com a mão de obra bem baratinha. A exemplo disso aí nós temos o exemplo da Nike, né? A Nike é uma marca norte-americana, mas que ela é montada, ela é fabricada na China. Então, em 2000, se eu não estou enganado, houve um escândalo que a Nike ela explorava a mão de obra chinesa ou era tailandesa, onde por cada par de tênis da Nike, cada par de tênis que um operário ele conseguia montar, ele ganhava 50 centavos de dólar. E aí isso tornou-se um escândalo, porque você compra um tênis da Nike a 800, a 1.200, né? E a Nike pagava para o operário
50 centavos de dólar por cada par de tênis produzido. Então, com o desenvolvimento das tecnologias de informação, os transportes e as telecomunicações facilitaram a aproximação das pessoas, diminuindo as distâncias. Todas essas mudanças se refletem nos estilos de vida, nos hábitos e padrões de consumo que os povos acabaram por adquirir e acabaram por alterar os estilos de vida. Isso é uma das mudanças que ocorrem, né, devido a esse processo da globalização. E a globalização ela vai surgir com força total a partir, né, do fim da Guerra Fria, na verdade, do fim da União Soviética em 1991, né? E a população mundial ela vai adquirir mudanças, hábitos, padrões de consumo muito grandes. Hoje, se você for ver, na nossa cidade, tem pessoas que o consumo fala mais alto do que ela, o consumismo, e ela acaba, às vezes, que por ano ou por mês trocando de celular. Toda vez que ela tem um lançamento de uma nova marca, ela fica doida, vende aquele celular que ela tinha. Por quê? Porque ela quer comprar o novo que saiu, né? Então a gente vê bastante isso. Quando alguém vai ao shopping, o indivíduo ele tem um par de sapato, 2, 3 pares de sapatos novos. Mas se ele for ao shopping e ele passar em frente a uma sapataria e ele vê um lançamento, uma marca nova, um tênis, ele compra. Então isso é o quê? Isso é o consumismo. Um dos padrões, né, impostos pelo fenômeno que é denominado de globalização. Vamos lá. E os conflitos sociais? Alguns desses conflitos são o aumento da desigualdade entre países ricos e pobres, e no interior de cada país a superpopulação, a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos. Quando eu me refiro em conflitos étnicos, aí entra os povos indígenas na América Latina, entra, né, os povos indígenas do Brasil. O Brasil, ele lidera, né, o ranking de país que mais elimina indígenas. Ou seja, o Brasil ele lidera o genocídio de indígenas na América Latina. Por quê? Porque não existe no Brasil leis que amparem, que proteja esses povos indígenas. Um outro fator, né, que gera conflitos étnicos é a desigualdade social. E ela está bem presente. É também a questão racial, que há tempos atrás ouvia-se falar, né, de uma patroa que humilhou a empregada doméstica. Hoje não. Hoje isso no nosso país está ganhando uma força muito grande, negativa, eu vejo. Nós temos agora, recente, o espancamento daquele homem negro em uma loja do Carrefour,
e ele foi espancado até a morte, foi sufocado até a morte. Quer dizer, de certa forma, negativamente, não deixa de ser conflitos étnicos. Por quê? Porque eu, que me considero branco, eu, apesar de nascer e viver em um país em desenvolvimento, o caso do Brasil, mas eu, por ter a pele clara, eu vou me considerar superior, eu vou me julgar melhor do que aquela pessoa negra. E a partir daí eu vou passar a não respeitá-la. Ok? E um outro fator também, nós temos o quê? A migração internacional massiva. O que é isso? Nós temos a questão da Venezuela, né? Os refugiados da Venezuela. Nós temos como migração internacional massiva, nós temos os conflitos na Síria. Um outro fator também, que são conflitos sociais gerados pela globalização, são as emergências dos novos estados e a falência de outros, ou seja, uns do dia para a noite eles conseguem emergir, subir, ficar no topo, e outros acabam falindo por uma série de fatores. Um outro fator, de novo, é o grande número, né, o aumento, a proliferação das guerras civis e o crime globalmente organizado. No caso aqui do Brasil, o narcotráfico, né? No caso da Bolívia, as milícias, o narcotráfico, eles acabaram depuseram o presidente Evo Morales. Né? Então, esse aumento da desigualdade gerada por esse processo que é a globalização, pela política neoliberal, vai gerar uma onda de conflitos sociais, esses conflitos étnicos, né? É um conflito de superpopulação mundial, porque países não conseguem se desenvolver e acaba criando toda uma atmosfera negativa, e as pessoas começam a fugir para se livrar das guerras, da fome, enfim, e passam a entrar em outros territórios, pedir asilo em outros territórios, em outros países. Bom, eu peço a vocês que, além dessa ligeira explicação, eu peço que vocês façam uma leitura, ok? Bom dia a todos e até a nossa próxima aula.